escritor maranhense, cuja obra principal está neste fato. Ele escrevia romances. Perguntem depois às professoras de vocês o que é um romance. Tomem nota disso e deem trabalho à professora de vocês. Professora, o que é um romance? Tá? Para a professora poder explicar isso para vocês bonitinho. É uma explicação demorada. O romancista, Aloysio Azevedo, a própria vida dele está no romance. Quem foi que não ouviu entre vocês aqui? Quem foi que não ouviu ainda a pessoa dizer: rapaz, a minha vida está um romance? Não ouviram, não? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem: a minha vida está um romance. Se eu for contar a minha vida para vocês, isso vai estar um romance, né? A própria vida de Aloysio Azevedo é uma vida de romance. Presta atenção. Eu vou pular isso aqui. Vocês não conhecem essa casa? Essa casa está em São Luís do Maranhão. É uma casa que está relativamente escondida, porque quase em frente a ela passa hoje a Avenida Beira-Mar. Essa avenida vocês conhecem, São Luís, não é? A Avenida Beira-Mar. Ali perto de onde hoje é aquela delegacia de polícia, tem um posto de gasolina do lado de cá, não é? E logo vocês subindo para a Rua do Sol, a Rua da Paz e tal, à direita vocês encontram essa casa. Nessa casa daí nasceu, em 14 de abril de 1857, Aloysio Azevedo. Vou fazer uma pergunta a vocês: aqui tem alguém que nasceu nesse dia? Ninguém nasceu em 14 de... Você é aniversariante, 14 de abril? Conversa comigo depois, viu? Tem um prêmio para você. Tá bom? Tá bom? Não precisa se desconcentrar, viu? Vamos manter concentrados, tá bom? Em 1857, há uma porção de coisas importantes que acontecem, não é? Praticamente o tempo, o século XIX, 1857, é mais ou menos a metade de 100 anos, não é isso? A metade do século. Esse século está praticamente se dividindo em dois, não é? Aqui estão outras obras importantes que surgem no ano em que Aloysio Azevedo está nascendo. O importante para nós é nós guardarmos isso. Neste ano, 1857, no dia em que Aloysio Azevedo nasce, a cidade de São Luís do Maranhão, que tem hoje um pouquinho mais de 1 milhão de habitantes, não tinha ainda metade de 100 mil, não tinha 50 mil, era mais ou menos 40 mil habitantes. Era uma cidadezinha 3 vezes menor do que São José do Ribamar. Era uma cidadezinha de nada, mas muito importante essa cidade, porque nessa cidade havia muita gente que escrevia, que publicava, havia jornais todos os dias, essa coisa toda, entendeu? É uma cidade muito viva nisso de escrever. Estão me entendendo bem o que eu estou falando? Estou falando claro para vocês entenderem? Vamos lá. O pai de Aloysio Azevedo é uma pessoa muito importante na cidade. Ele representava o governo português no Maranhão, tá certo? Também ele era um escritor e foi o fundador de uma grande biblioteca que tinha aqui na cidade para a comunidade portuguesa, para os portugueses. Era um gabinete português de leitura. A figura importante realmente nesta vida de romance de Aloysio Azevedo é a mãe dele. A mãe dele, essa senhora que vocês veem aí vestida à maneira da época, não é? Com os 2 filhos dela, os 2 filhos mais, digamos, importantes para a história. Esse que está à direita dela, que é Arthur Azevedo. Arthur Azevedo, vocês já ouviram falar em Arthur Azevedo, já? Tem um teatro lá em São Luís com o nome de Arthur Azevedo. Arthur é mais velho.
O irmão dele é Aloísio. Aloísio é o que está à esquerda, não é? Aloísio devia estar aí por volta de 8, 9 anos, 10 anos de idade, é o que eu posso imaginar nessa foto. Então, esses dois rapazes aí, a mãe dele lá, Dona Emília Amália Pinto de Magalhães, chamada Dona Emília Branco, por causa do primeiro marido que ela teve. Esse camarada andou procedendo mal, ela largou o marido. Naquele tempo isso era uma coisa absolutamente impossível de se fazer, não se concebia absolutamente que um casamento fosse desfeito, não é? Ela teve a coragem de se separar desse primeiro marido, mas pela vida fora ela levou o nome desse primeiro marido. Depois ela vai viver sozinha por algum tempo e vai se encontrar com esse cidadão, Davi Gonçalves de Azevedo. Por isso que os filhos desse casal serão Azevedo, Arthur Azevedo, Emílio Azevedo, Aloísio Azevedo e assim por diante. Estão me entendendo todos aí atrás? Está todo mundo me entendendo? Está dando para dar? Estão acompanhando? Vamos lá. A infância de Aloísio Azevedo também foi uma infância muito perturbada. Ele vai para a escola, na escola ele é maltratado pelo professor. O que acontece? Ele larga a escola, entendeu? Larga a escola, isso com 6, 7 anos de idade. Vai voltar à escola depois, já praticamente adolescente. Passa pouco tempo, não frequenta a escola, praticamente. Aprende tudo em casa com a própria mãe. A mãe de Aloísio Azevedo era uma verdadeira exceção naquele tempo. Não se entendia, não era preciso, se dizia, que a mulher soubesse ler e escrever. Bastaria que a mulher soubesse cozinhar e costurar. Pronto. O trabalho doméstico da mulher já era bastante. A mãe de Aloísio Azevedo, com 13 anos de idade, já lia perfeitamente bem, lia o que quisesse. Ela aprendeu por própria conta. E foi ela que ensinou os filhos em casa com os livros do próprio marido, que era escritor. Tá certo? E a Aloísio Azevedo aprendeu tudo em casa. O importante é que, com 14 anos de idade, ele descobre a grande vocação dele, o que ele queria fazer na vida, que infelizmente também não pôde realizar completamente. Ele descobriu que queria ser pintor e vai fazer muita força para realizar essa vocação. Vejam aqui, ó. Esta figura que vocês estão vendo ali, isso aqui é ele se desenhando. Ele já está nessa época no Rio de Janeiro. Ele vai para o Rio de Janeiro tentar matricular-se na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, que ainda hoje é uma das grandes escolas de pintura do Brasil. Naquele tempo, quem quisesse ser pintor mesmo, tinha que fazer a Escola Nacional de Belas Artes. Só que ele não tinha recursos para enfrentar essa escola. E aí o que ele vai fazer? 19 anos de idade, ele vai se empregar como caricaturista, como pessoa que faz desenhos para jornal, entendeu? Retratando as pessoas, os acontecimentos, essa coisa todinha. Aqui vocês vão encontrar algumas, eu vou só trazer para a amostra. Olha, essa daí, por exemplo, é uma caricatura do irmão dele, Aloísio Arthur Azevedo, que já está no Rio de Janeiro, já é um nome conhecido, já escreve obras de teatro, já tem peças de teatro encenadas lá no Rio de Janeiro. Ele retrata aí o irmão dele. Essa daqui é outra coisa, isso é uma referência às dificuldades que as revistas daquele tempo tinham para conseguirem publicar, conseguirem sair as suas edições. E aí ele está mostrando como é que uma revista sai. Está uma semana em um endereço, uma semana no outro grau. Olha aqui, olha, ele é isso aqui. Ele se retratando no meio dessa turma que ele está desenhando. Olha essa daqui. Essa é uma referência ao governo de Dom Pedro II.
II está jogando dados com um outro camarada aqui ao lado dele. Isso é uma referência à crucificação de Cristo. Quem conhece a Bíblia sabe que quando tiraram a roupa de Jesus, fizeram o sorteio dela jogando dados no chão, não é? Uma referência que o imperador Pedro II é apresentado dessa forma. Vocês percebem qual era o temperamento, não é? Que a Luísa Azevedo. O que a Luísa Azevedo, afinal de contas, via no governo de Dom Pedro II? Esse é Caxias, o Duque de Caxias, não é? Está representado aqui com um dos soldados que vai crucificar a Jesus. Só para dar uma ideia o que é uma caricatura. Ele vai para o Rio de Janeiro, eu falei, mas é obrigado logo à vontade, porque aqui no Maranhão ele perde o pai dele. Quem deveria voltar era o irmão dele mais velho, para cuidar do testamento da família, essa coisa toda. Ele não, o irmão não consegue voltar, está muito ocupado, ele volta. E aqui no Maranhão vai acontecer um dos fatos mais importantes da vida de Luísa Azevedo e um dos fatos mais importantes da nossa literatura. Vamos acompanhar. Aqui no Maranhão, quando ele estava fora, aconteceu um fato sensacional, terrível. Ainda hoje a gente fala muito desse fato. É o famoso crime da baronesa de Grajaú. Crime da baronesa. Alguém já ouviu falar desse fato aqui? O Maranhão tinha muitos escravos. E esta baronesa de Grajaú, ela matou um escravo dentro de casa. E esse camarada que vocês veem aí, o nome dele é Celso de Magalhães. Celso de Magalhães processou essa baronesa. Isso é um fato absolutamente incrível. Como é que você levaria à justiça? Como é que você ia condenar uma baronesa? Não se conseguia isso. Também não se conseguia que uma baronesa cometesse crime nenhum, é claro. Esse camarada teve a coragem de fazer isso. A Luísa Azevedo não estava no Maranhão quando soube disso, mas esse fato chegou ao conhecimento do Brasil inteiro. E a Luísa Azevedo vem aqui ao Maranhão e se faz muito amigo do Celso de Magalhães. Aguarde o que vai acontecer, eu vejo o que vai acontecer. Nessa época ele começa a publicar aqui no Maranhão, sai o primeiro livrinho dele, mas que ainda hoje se lê, chama-se Uma Lágrima de Mulher. Numa forma de escrever que logo em seguida ele vai largar de mão. Largar de mão exatamente pela amizade que ele teve com Celso Magalhães, que vai colocar à disposição dele, ou também ele vai escrever em jornal. Esse jornal é um jornal muito importante, por causa da briga que esse jornal teve com a Igreja Católica no Maranhão naquele tempo. Tá? E logo em seguida, vocês vão ver aqui, a Luísa Azevedo toma conhecimento através de Celso Magalhães, desses dois camaradas aqui. Um é um escritor francês e o outro é um escritor português. O francês chama-se Emílio Zola, vocês estão vendo o nome lá em cima. Não é? O outro é Essa de Queiroz, é um nome muito conhecido. Pode perguntar aos professores de vocês: professor, quem foi Essa de Queiroz? Essa de Queiroz foi grande importância, o maior escritor de prosa moderna de Portugal. Pois bem, a Luísa Azevedo lê a obra de Essa de Queiroz, que também escreve muito nessa época, contra a igreja, contra a política, etc. Vejam o que vai acontecer. Ele vai escrever a sua obra. Vocês conhecem São Luís, não conhecem? Conhecem São Luís? Vocês identificam essa casa em São Luís? Onde é que fica, em qual rua fica essa casa? Vocês já passaram diante na calçada dessa casa? Vocês já passaram diversas vezes. Na Rua do Sol. Foi aí, no alto desse prédio ali, ó. Aquele mirante ali
que a Luísa Azevedo escreveu a sua primeira grande obra, O Mulato. O Mulato. Vocês já ouviram alguma vez esse nome, a obra do Mulato? Alguém já ouviu falar nessa obra? Ninguém, não é? Perguntem depois à professora de vocês: professora, o que é O Mulato? Que obra é essa? Na biblioteca da escola de vocês deve existir essa obra, tá certo? Procurem depois a professora para dar uma lição especial para vocês sobre O Mulato. É uma obra em que a Luísa Azevedo trata do preconceito de raça, em que a Luísa Azevedo trata da vida especial, dos privilégios que os padres católicos naquele tempo levavam e do comportamento deles, que não era naquele tempo os mais recomendáveis, tá bom? Ele, com esse livro, causa um tremendo escândalo. A igreja se volta contra a Luísa, logo depois, aqui, a igreja se volta contra a Luísa se bate contra a igreja, pessoas de um lado e de outro travam lutas corporais na rua, brigam na rua mesmo, por causa dessa obra. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, na capital do país, naquele tempo, esse livro é festejado como um grande acontecimento literário. A Luísa Azevedo aqui é maltratada dessa forma. Olha o que dizem dele: que ele deve implantar batata. Isso não é coisa que se faça. Eu estou lendo ao pé da letra aqui o que disseram no jornal da igreja, A Civilização. A lavoura, meu estúpido, a lavoura, vá plantar, vá para a plantação. A lavoura, meu estúpido, a lavoura. Precisamos de braços e não de pródios em romances. Isso sim é real. A foice e a enxada. Quer dizer, deixa esse negócio escrever. Você não sabe o que é isso? Vá plantar batata. A gente diria isso dessa forma hoje, não é verdade? Para mostrar para a Luísa Azevedo o desprestígio que ele tinha aqui em São Luís. O que acontece? Ele, evidentemente, larga, a resposta que ele dá vai no mesmo tom, entendeu? Se despede dos maranhenses, vai embora. O que acontece? Ele, quando chega no Rio de Janeiro, ele já é um nome consagrado nacionalmente. Não é? Esse retrato dele já é um retrato reconhecido no Brasil inteiro. Todo mundo, olhando para esse retrato, diz: este é Aloysio Azevedo. Aliás, uma figura muito fácil de a gente guardar na cabeça, não é? Só por causa da marca do bigode, não é? Bigode típico daquele tempo, não é? Muito bem. Depois ele começa a escrever, escreve, vai escrevendo o tempo todo, escreve para teatro, escreve em jornal, escreve muito, né? O outro livro importante dele chama-se O Cortiço. O Cortiço. Que trata, o Cortiço é aquilo que hoje nós chamamos, mais ou menos de forma parecida, não é? Com o nome de favela. Aqui em São Luís existiam cortiços. O cortiço, vamos dizer assim, é um condomínio de gente muito pobre. Um condomínio de kitnet, só se fala muito de kitnet, um condomínio de kitnet, as mais miseráveis possíveis. Nesse condomínio acontece tudo, acontece sobre tudo isso, a exploração das pessoas mais pobres. Em 1890, o Brasil já havia abolido a escravidão. No entanto, a Luísa Azevedo denuncia: não houve ainda a abolição da escravatura. O que houve foi a transferência da escravatura de um lugar para outro lugar, do campo para a cidade. Na cidade nós encontramos as pessoas que moram nos bairros afastados, são obrigadas a acordar cedo, ir trabalhar, levar a própria marmita, essa coisa toda. Isso não é ainda vida digna, o cortiço. É difícil dizer entre o cortiço e o mulato qual é das duas obras a mais importante. Pergunte à professora de vocês: professora, qual é a obra que a senhora considera mais importante? O cortiço ou o mulato? E
E exijo que ela responda essa pergunta a vocês. Vão tomando nota para não esquecer, viu? Na próxima aula vocês vão ter muita coisa para perguntar para o professor, não tem? Ele continua escrevendo, mas é um homem sem dinheiro. Ele faz tudo possível para viver da literatura, para viver dos livros que ele faz, mas não consegue. Procura uma forma de arrumar um emprego. O emprego que ele arruma é sempre um emprego precário, até que ele larga a literatura. Toda a obra de Aloysio Azevedo se resume em 15 anos. Em 15 anos, ele escreveu mais de 20 obras. Mais de 20 obras, as quais estão aí nas livrarias inteiramente à disposição. Hoje, a gente lê mais Aloysio Azevedo do que no tempo dele. Hoje se encontra mais obra de Aloysio Azevedo nas livrarias do que naquele tempo. Muito mais. Ele é nomeado cônsul, quer dizer, nomeado diplomata, vai representar o Brasil em diversos lugares no exterior. Não é? Diversos lugares no exterior. Vai para a Inglaterra, vai para a Argentina, vai para o Paraguai, vai até que 1913, exatamente há 100 anos, no dia 21 de janeiro, Aloysio Azevedo vem a falecer na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Tá certo? Nesse momento, o Maranhão perde um dos seus escritores mais importantes. O Brasil perde um dos seus escritores mais importantes. A língua portuguesa perde um dos seus melhores representantes. Aloysio Azevedo é transferido depois para o Brasil, vem os restos mortais dele, vem ao Maranhão, e aqui no Maranhão ele é recebido com muita solenidade, e os restos mortais de Aloysio Azevedo hoje repousam lá em São Luís, no cemitério do Gavião. Rapidamente, essa é a história de Aloysio Azevedo que posso contar para vocês, tá bom? Depois, se vocês tiverem qualquer pergunta, a gente pode conversar. Tem algum professor aqui? Tem? Professor? Professor? Tá bom. Aloysio Azevedo, para fechar o que eu quero dizer, Aloysio Azevedo escrevia demolindo as coisas. Ele, como palavras dele, ele fez da pena, do ato de escrever, ele fez uma picareta, não é? Foi com essa arma que ele lutou. Ele lutou contra coisas que são muito atuais ainda hoje. Ele lutou contra o atraso do Brasil, lutou contra o preconceito, lutou contra a hipocrisia religiosa, lutou contra o analfabetismo, lutou contra o racismo. O Brasil ainda é um país muito racista, lutou contra a corrupção e a favelização do Brasil. O Brasil, ele foi um dos primeiros a mostrar que, se a gente não tivesse cuidado, o Brasil iria enfrentar um grande problema com as favelas de nossas cidades. Tá? A sua luta pela justiça, pela liberdade e igualdade de direitos de todos os brasileiros, numa sociedade realmente democrática, permanece inteiramente atual. Aloysio Azevedo não faria outra coisa hoje, 100 anos depois, diferente daquilo que ele fez no seu tempo. Tá? Convida a gente a enfrentar a mesma luta. E vocês que são o futuro do Brasil, vocês são especialmente convocados a essa luta. Tá? Lutar por isso, contra o preconceito, contra o racismo, contra a discriminação, etc. Aloysio Azevedo, para terminar, eu mostro essa frase que foi dita 10 dias atrás na Academia Maranhense de Letras por um francês que é o maior especialista em Aloysio Azevedo. Todo estudante brasileiro deveria ter pelo menos um lado e um curso de Aloysio Azevedo. Quem foi que já ouviu falar antes de chegar aqui? Quem foi que já ouviu falar desse livro? O Mulato, o livro.
Quem foi que já ouviu falar em O Cortiço? É a Luísa Azevedo. Quem foi que já tinha ouvido falar em a Luísa Azevedo? Só você. Por acaso, meu aniversário é o mesmo dia que a Luísa Azevedo, né? Ok. Depois essa conversa com vocês? Deu para entender um pouquinho o que eu queria dizer? O que a gente pode levar para casa daqui? Guardar o nome da Luísa Azevedo como uma das pessoas importantes da nossa história. Olha, uma coisa interessante que a gente nunca deve esquecer é isso. Vocês são muito pequenos ainda. Essa compreensão não é muito fácil na cabeça de vocês. Mas observem bem, diferentemente de qualquer outro ser da natureza, nós somos seres que nos lembramos das coisas. Nós chegamos a 10 anos de idade, nós nos lembramos daquilo que nós fazíamos com 25, não lembramos? Vamos chegar a 80 anos de idade, nós vamos lembrar daquilo que nós fazíamos quando tínhamos 8 anos de idade. Nós somos seres feitos pela história. A história, aquilo que a gente vive, não é? A gente guarda. Ora, nós nascemos no dia tal, no ano tal, assim. Vocês todos aqui devem ter nascido já no século XXI, não é verdade? Mas vejam bem, é o século XXI. Há 21 séculos atrás da gente. E isso para nós, isso é uma herança, isso é um capital importante. A gente saber o que foi que no passado aconteceu para que hoje, no presente, a gente tenha a vida que a gente tem. A gente ter a cidade como a gente tem, as ruas que a gente tem. Saber que a luz elétrica não existiu sempre. Que não... Adão e Eva não nasceram com o celular no bolso. Entender que a televisão é de anteontem praticamente. E aí a gente entender o que significa a gente receber essas coisas e fazer bom uso delas. Entre essas coisas é importantíssimo a gente saber o que foi que deixaram para nós aqueles, por exemplo, que escreveram. O que foi que eles escreveram? Por que foi que eles escreveram? O que é que eles querem dizer? O que é que estão dizendo hoje, ainda agora, para nós? E aí, eu quero dizer a vocês, perguntem sempre aos professores de vocês. Vão para a escola e perguntem: professor, eu quero conhecer mais sobre a Luísa Azevedo, eu quero conhecer mais sobre o Mulato e a Luísa Azevedo. Vocês vão se surpreender com esse livro. Eu quero conhecer mais sobre o Cortiço e a Luísa Azevedo, e assim por diante. Tenho certeza que a professora de vocês vai fazer vocês ficarem muito satisfeitos, muito felizes com essa descoberta. Tá bom? Então, obrigado a vocês, obrigado pela atenção. Bom, agora eu comecei, agora vocês conversam. Eu estou aqui à inteira disposição de vocês para conversar com vocês, se vocês quiserem perguntar, curiosidades que vocês tenham, etc. Eu estou aqui para ouvir a vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Hein? Diga lá. Se vocês não perguntarem, eu vou perguntar. Eu quero saber de vocês quem foi que guardou o ano em que morreu a Luísa Azevedo. Essa é fácil, né? Essa é fácil. Mas eu vou dar um presente. Que ano foi que a Luísa Azevedo morreu? Não, a Luísa Azevedo não morreu, a Luísa Azevedo está vivo. Foi o que eu falei? Ele continuou mais vivo por causa da sua obra do que naquele tempo. Foi o que eu falei? Já no começo o Dr. Jorge Murato tinha dito isso. Olha, ele continuou mais vivo hoje do que no seu tempo. Então, existem pessoas que não morrem, já perceberam? É por isso que alguns escritores são chamados de imortais. Não é? A obra permanece. Agora eu vou dar um presente para quem me responder a primeira pergunta que eu ia fazer. Eu quero saber quem é que guardou, quem foi que tomou nota do ano em que a Luísa Azevedo nasceu.
Você está, começa a comer depois, viu? Você que vai ter uma crise, você vai. Lá no canto, você começa a comer depois, viu? Comendo depois, você começa. Muito bem, 1857. Vou fazer outra pergunta. A turma vai de trás. Aí atrás. O sofá não começa a estar de trás. Qual foi o primeiro livro importante escrito por Aloysio Azevedo? Não estou ouvindo nada. É? Não estou ouvindo nada. Quem foi que respondeu? Você que está com a blusa branca aí, ó. Você fala isso, você fala comigo depois, tá bom? Vamos lá, não é? Vou fazer uma pergunta agora geral para todo mundo. Qual é a outra obra importante de Aloysio Azevedo? Conversa comigo depois, viu? Tá bom? Pronto. Isso vai esquentar o ambiente. Agora eu quero ouvir vocês. Vocês não têm nada para perguntar? Vai? Quer perguntar? Bom. Isso é um descendente da família dele? Eita, que pergunta. Eu queria lembrar isso ontem, quando eu procurei a pessoa que estava lá, ele tinha saído. Existe aqui na cidade pessoas que são próximas de Aloysio Azevedo. Aqui no Festival GEA, está me ouvindo bem? Aqui no Festival GEA tem um sobrinho neto de Aloysio Azevedo. O nome dele estava comigo há pouco tempo, eu pensava que ele vinha para cá. O nome dele é Valdemiro Viana. Viana Lobato Azevedo. Esse deveria ser o nome completo. Aloysio Azevedo teve, através do primeiro casamento da mãe dele, uma irmã. Essa irmã é que dá a linha Luciana dos Lobato. Quem é Lobato? Aqueles Lobato de São Bento ali, de São Bento de Pinheiro, são todos descendentes diretos da Aloysio Azevedo. Bem próximo mesmo. Família próxima. Se você andar um pouco mais tarde, viu? Eu apresentei. Se você andar um pouquinho mais tarde, eu vou apresentar a você esse descendente de Aloysio Azevedo, viu? Bom, entendeu o que eu falei? Compreendeu bem? Está claro? Então está certo. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Quem mais? Quem mais que eu respondo? Vamos lá. A minha pergunta é por que ele lutava pelo preconceito e o racismo? Ele estava contra o preconceito e o racismo. Por quê? Vocês vão se surpreender com o que eu vou dizer. Naquele tempo aqui no Maranhão, presta atenção a isso, isso é uma coisa séria. Naquele tempo no Maranhão, aqui sobretudo na cidade de São Luís, Alcântara, Caxias, Itapecuru, sobretudo nessas cidades, no Maranhão em geral, havia, por favor, se espantem com isso, havia um escravo e um pouquinho mais, a gente diz um escravo e meio, entendeu bem? Não dá para atorar um escravo no meio e dizer muito. Havia um escravo e meio para um homem livre. Quer dizer, quem trabalhava no Maranhão era o negro africano, gente. Os brancos aqui viviam a vida absolutamente preguiçosa, não faziam nada. Eram 12 terras, eram 12 propriedades urbanas, donos de prédios, donos de comércio, etc., que mandavam os escravos trabalhar. Alguém conhece aqui Alcântara? Alguém conhece Alcântara? Alcântara é um retrato fiel disso que eu estou falando para vocês. Está me entendendo bem? É um retrato fiel. Quer dizer, aquele povo vivia na cidade de Alcântara, em palácios bonitos e tal, aproveitando o que? O trabalho dos escravos nas fazendas do interior. Quando acontece que se elimina a escravidão no Brasil, o que acontece com a Alcântara? Alcântara, praticamente se acaba. Entendeu bem? Então, combater o preconceito era uma tarefa que não tinha juízo naquele tempo.
Vocês já imaginaram se o Brasil continuasse da mesma forma? Continuasse com metade da sua população trabalhando como escravos e a outra metade se beneficiando disso? Onde é que nós iríamos parar? Então, quem tivesse juízo, eu quero dizer, naquele tempo, quem tivesse inteligência, iria trabalhar contra o preconceito. Entendeu bem? Nosso dever hoje é continuar nessa luta, porque nós não eliminamos ainda totalmente o preconceito e a discriminação racial, social, etc. Está claro isso para vocês? Está ou não está? Muito bom. Boa pergunta. Mais perguntas? Vamos lá, rapaz. Como foi que a Luísa Azevedo morreu? Ele morreu com uma coisa interessante, né? Ele tinha coração. E o coração é uma coisa que funciona dia e noite sem parar. Já perceberam isso? Não é? Chega um dia que ele para. Não é? De repente, a Luísa Azevedo estava no Buenos Aires, se sentiu no alto e caiu morto de fato. Não é? Morreu de repente. Morreu novo, morreu com 56 anos de idade. Eu sei que para vocês isso é idade para 200 anos, né? Mas para a gente 50 anos não é nada. Morreu com 56 anos de idade. Morreu mesmo assim, viveu mais que o irmão dele, o Arthur Azevedo. Não é? Morreu dessa forma. Tá bom? O que mais? Vamos lá. Vocês não falam nada, Ele aceitou porque ele foi ser escritor. A pergunta é muito interessante também. Quando me faz essa pergunta, eu tenho que dar a seguinte forma. A Luísa Azevedo, presta atenção, rapaz. Ei, se eu faço essa pergunta, que negócio é esse? Quer ouvir a resposta? Então presta atenção. Eu respondo essa pergunta da seguinte forma. A Luísa Azevedo foi pintor fazendo literatura. Como é que isso acontece? Abra a obra dele e leia, você vai ver. Ele pinta quando escreve. Entendeu o que eu quero dizer? Ele traça os retratos das pessoas com tanta clareza, com tanta velocidade, com tanta vivacidade, que você parece que está vendo a pessoa diante de você. Aliás, uma coisa curiosa na vida de Luísa Azevedo, sabe quem era? Ele, quando, por exemplo, escreveu o Cortiço, que é uma obra muito, digamos, violenta, muito forte, ele ia almoçar com o Cortiço. Ele ia almoçar, experimentar a vida dura daquelas pessoas. E houve uma vez em que ele encontrou lá ele se vestia de acordo com aquelas pessoas pobres, nos bairros afastados. Está me ouvindo bem? E o que é que acontecia? Lá ele se familiarizou com uma porção de gente, pessoas que naquele tempo fizeram uma arma de defesa, né? Os capoeiristas, aqueles que brincavam capoeira, brigavam de capoeira. E um dia ele está no centro da cidade, bem vestido, quando passa um grupo desses camaradas lá do Cortiço. E ele, por pouco, não apanha bravamente, porque achavam que ele era um espião do governo dentro daquele Cortiço. Ele, cada personagem que ele criava, cada figura que ele criava, ele fazia um boneco, escrevia e desenhava um boneco. Acredite nisso, ele desenhava o boneco, recortava o boneco e botava os bonecos dentro da mesa dele. E como se fossem pessoas vivas. E ficavam botando essas pessoas para conversar uma com as outras e escrevendo. Respondi a tua pergunta. Por que é que ele veio pintar foi escrever? Ele não pôde fazer porque não tinha dinheiro para se matricular na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Mas foi isso, ele fez a pintura através da literatura. Respondi? Ficou claro agora? Está muito bom. Lá atrás, vocês, vamos lá, não está bem o microfone aí. Como é que a gente resolve isso? Pronto, enquanto o microfone vai lá, eu atendo a mão daqui. Quem é que perguntar aqui? Quem? Aqui. Bora aqui. Saber quando ele morreu, tinha alguém da família dele por perto? Não tinha. A Luísa Azevedo passou a vida toda solteira. Quando ele esteve no Japão, eu me esqueci de dizer, e também passou pelo Japão, lá ele se namorou com uma japonesa que tinha sido a mulher da vida dele. 10 anos depois
depois, um amigo meu me encontra em Paris com um recado dessa moça sobre a mesa de trabalho. Mas essa moça não pôde vir com ele quando ele deixou o Japão, porque a própria lei japonesa não permitia isso. Não é? Ele ficou lá, morreu sozinho. Mas ele tinha amigos que tomaram conhecimento do fato e depois informaram a família. Muito bem, agora vamos lá atrás. Lá atrás, quem está com o microfone? Vamos lá. Qual era o pensamento dele em relação aos negros? Pois é, acabei de dizer aqui, não é? A Luísa Azevedo, eu vou contar um episódio da vida de Luísa Azevedo para você entender melhor qual é a posição dele. Estão me ouvindo bem todos? Eu vou pedir a vocês que continuem segurando a língua, viu? 14 anos de idade, com 14 anos de idade, a Luísa Azevedo sobe um muro dali do convento do Carmo, sabe onde é o convento do Carmo, em São Luís? Na Praça João Lisboa, Rua da Paz, não é isso? Tem aquele muro bem alto. Sei por que sobe aquele muro, imagino que tenha sido por causa de alguma fruta madura que tinha lá naquele quintal. E o que ele encontra? Ele encontra um frade que está castigando um negro escravo. O negro nu, era assim que se fazia, para desmoralizar ainda mais o coitado, amarrado no tronco da árvore, castigando violentamente o negro com as costas sangrando. Vocês estão espantados com isso, então? Imagine como vocês ficariam espantados se vocês soubessem que a pouca distância dali, na praça que hoje tem o nome de João Lisboa, no Largo do Carmo, ali havia uma coluna de pedra que se chamava Pelourinho, no qual eram amarrados os negros, também nus, amarrados contra essa pedra, contra esse Pelourinho, e esses negros eram chicoteados em público pelas autoridades policiais. Os padres da igreja do Carmo não esperavam chegar à polícia, eles mesmos estavam castigando este escravo. A Luísa Azevedo viu isso com 14 anos de idade. Vou perguntar a vocês, o que é que vocês fariam se vocês vissem isso? Vocês iam para casa muito satisfeitos, vai? Dizer, caramba, ele está apanhando no meu lugar, ainda bem. Era isso que vocês iam fazer? De forma nenhuma, né? Vocês iam se revoltar com isso. E vocês iam guardar na memória esse fato para mais tarde, no mínimo que vocês pudessem, vocês denunciarem uma coisa injusta como essa. Não é verdade? O que a Luísa fez escrevendo a obra dele. Respondi a tua pergunta? Está claro? Por que é que lutou contra a escravidão? Porque era uma injustiça social. Tá bom? Vamos lá. Mas eu vou dar uma segunda chance, tá? O microfone está aí, o pessoal está aí atrás. Bora. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Qual foi o interesse dele em escrever livros de romance? Uma pergunta interessante. Quando você for escritora, você já é escritora ou não? Mas vai ser? Tem interesse por isso? Você vai perceber uma coisa, que ninguém escreve por brincadeira. Ninguém escreve por brincadeira. Há sempre uma intenção. Eu pulei diversas coisas aqui na minha apresentação, porque eu tenho que falar para vocês entenderem. Mas eu vou explicar no que for possível. Veja bem, quando você escreve, você está sempre mandando uma mensagem para o futuro. Entendeu? Eu estou me lembrando da palavra do grande compositor Villa-Lobos. Grande compositor Villa-Lobos. A minha obra é uma carta aberta para o futuro. Está compreendendo? O escritor não está escrevendo para agora apenas. Está escrevendo para exatamente o que fez a Luísa Azevedo. A gente lê a obra dele 100 anos depois. Tá certo? E se inteirar e ficar sabendo do que ele está dizendo e comparando o que ele está dizendo naquele tempo com os nossos tempos hoje. Se você hoje pega a obra da Luísa Azevedo, a Luísa Azevedo escreve coisas da cidade de São Luís do Maranhão. Veja, eu conheço
próximo dos amores. Mas nós sabemos perfeitamente o que é isso. Portanto, para nós, mais do que para ninguém, a Luísa Azevedo está dizendo: preste atenção, eu estou dizendo isso há 100 anos. Agora, observe de novo como é que é essa cidade, como é que é essa rua, como é que é essa gente que mora aqui. E é curioso a gente ver isso. A Luísa Azevedo, naquele tempo, está dizendo coisas iguaizinhas a nós dizemos hoje. Por um lado. Por outro lado, é curioso a gente observar as diferenças. Há casas que não existem mais, que a gente sabe que estavam ali, desapareceram, e assim vai. Os costumes são diferentes. Você viu como é que se vestia a mãe da Luísa Azevedo? Se a gente fosse vestir hoje daquele jeito, a gente não aguentaria o calor. A pergunta que a gente faz é: como é que aquelas pessoas aguentavam viver daquele jeito, quando nem sequer ainda havia ar-condicionado para aliviar o calor da gente? Quer dizer, esse tempo, essa mudança e essa permanência das coisas também ajuda muito a gente se entender agora. Tá bom? Entendeu o que eu falei? Ficou claro? Muito bem. Última para terminar, vamos embora. Lá atrás, ó. Depois aqui conversa contigo. Aqui, ó. Vamos lá. Eu me chamo Bianca, eu sou da escola Roca Rainha Paixão Garcês. Eu queria fazer uma pergunta sobre ele. O Luiz, ele já teve antes de vencer na vida, ele teve algumas decepções em pensar em parar, em desistir, em outras palavras? Pronto, essa pergunta serve para fechar realmente a nossa conversa. Muito obrigado. Me obriga a reforçar o que eu passei correndo nessa apresentação para vocês. A Luísa Azevedo escreveu 15 anos e largou de mão. Ele largou em vida. Ele não desanimou, apenas estudou, depois se arrependeu, voltou atrás. Ele largou definitivamente isso de escrever. É triste isso, não é? Mas tem muita gente hoje ainda no Brasil que não escreve porque tem absolutamente como fazer a sua obra ser conhecida. Ele largou de escrever, ele vendeu todos os seus direitos de escritor, foi embora, foi trabalhar no ramo de negócio, trabalhar para o governo como diplomata. Está compreendendo? Ele não é que não tivesse gosto pela própria obra, é que ele percebia que com aquela obra ele não conseguiria viver. Ainda hoje no Brasil são pouquíssimos os escritores que são só escritores. Você é funcionário público e nas horas de folga você escreve. Você é professor e nas horas de folga você escreve, etc. Você faz uma coisa, faz outra e escreve. Quando escrever é uma coisa muito empenhante, muito comprometida. O escritor nosso aqui, Mauro Machado, acho que todo mundo aqui já ouviu falar em Mauro Machado. Mauro Machado diz isso: ser poeta é duro e dura a vida inteira. É uma espécie de empurrão que a gente leva. Não tem como a gente deixar de escrever. Mas até hoje no Brasil, escrever não é exatamente uma garantia de dinheiro no bolso. Ele vivia com a cabeça cheia de ideias e o bolso vazio. Então, por isso que eu digo, hoje a gente deve mais a Luísa Azevedo do que no tempo dele. Não há dúvida nenhuma. É um dos autores mais complicados do Brasil ainda hoje. Tá bom? Respondi a pergunta? Ok, então muito obrigado a vocês.